Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão 147 do Caderno Rosa do Enem de 2021, da prova de matemática. O enunciado diz o seguinte: uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Aí você tem os itens, né? Então, para resolver a questão, a gente precisa identificar qual tipo de contagem que a gente precisa fazer, né? É uma questão de combinatória. Uma outra coisa importante também é que são situações independentes. A forma com que eu vou escolher os tipos de tecidos não influencia em como eu vou escolher os tipos de pedras, né? Essas são duas situações que são independentes entre si. Elas não se relacionam. Portanto, vamos resolvê-las separadamente. E depois, para eu pegar o total de combinações possíveis, basta eu multiplicar uma pela outra, a quantidade de um pela quantidade de outro. Mas isso a gente vai fazer no passo final, né? No passo inicial a gente vai o quê? Como elas são independentes, a gente vai calcular a quantidade, a gente vai calcular essas quantidades separadamente. Primeiramente, os 2 tipos de tecidos diferentes. Vamos supor, né? Eu tenho 6 tecidos diferentes. Aí vamos supor que eu tenho um tecido X e um tecido Y. E aí, na hora de fazer a contagem, uma hora eu vou pegar aqui, vou ficar contando, né? Pegando esses 3 tecidos e arrumando de 2 em 2 para fazer combinações. Aí uma hora eu vou ter o tecido X e o tecido Y, né? Eu vou pegar aqui o tecido X e o tecido Y. Essa vai ser uma possibilidade de 2 tipos de tecidos diferentes. Aí eu guardo de novo, então vou pegando outros tecidos, formando 2 em 2, né? Tecido X com o tecido Z, aí um tecido Z com o tecido W, e aí por aí vai, né? Não importa aqui saber quais os nomes dos tecidos. Só estou dando um exemplo. E aí vamos supor que eu fiz todas as contagens, e aí eu volto e pego o tecido Y e o tecido X de novo. Porque eu posso ter o tecido XY, primeiramente pegando o X e o Y, ou de uma outra forma pegando o tecido Y e o tecido X. E aí a pergunta, existe alguma diferença eu pegar primeiramente o tecido X e o Y e o tecido Y, X? A resposta é não. Nesse problema, no caso dos tecidos, ele quer 2 tipos de tecidos diferentes. Então, assim, não importa a ordem. Não importa se eu peguei o tecido X ou Y, ou o tecido Y ou X. Né? Eu só vou contar uma vez, porque nesse caso, o que importa é que são os tecidos X e Y. Não faz diferença se é a ordem deles YX ou XY. Esse é um caso de combinação simples. Arranjos e combinações simples, né, que é da área da combinatória, é um campo bem interessante de estudo, para a gente estudar. Né? Se houver interesse, eu ver que tem pessoas interessadas, que eu faça uma aula só disso, eu posso fazer um vídeo só falando sobre combinações simples, arranjos simples, permutações. Mas para resolver a questão, a gente precisa, eu vou somente pegar a fórmula da combinação simples, que é o que? Na combinação simples você tem essa notação aqui, é um C, aí na potência você tem um número de itens, e aqui o R seria a quantidade onde que eu vou agrupar esses elementos. Né? E aí você tem essa fórmula, n fatorial é dividido por r fatorial vezes n menos r fatorial. Então aqui, ó, no caso do nosso problema dos tecidos, o n é os tecidos que eu tenho à disposição, são 6, né? 6 tecidos diferentes. E o grupo que eu vou formar, a quantidade, o tamanho do grupo que eu vou formar, né? Eu vou agrupar eu vou fazer combinações, né? De 2 tipos de tecidos diferentes. Né? Esse é o tamanho do grupo, do agrupamento. Então, eu vou ter aqui 2 tipos. Então, meu R aqui é igual a 2 e o meu N, que é a quantidade de itens, é 6. Então, para os tecidos, né, a gente vai formar uma combinação simples aqui de 6, 2 a 2, né, formando grupos de 2 em 2. E aqui, substituindo, né, a fórmula que a gente tem lá em cima,
a gente vai ter que é igual a 6 fatorial dividido para 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Resolvendo aqui, a gente encontra, né? No caso aqui a gente só vai resolver tudo, por quê? Porque as respostas aqui possíveis, né, dos itens, eles não resolveram, né? Eles só colocaram na forma fatorial mesmo. Então aqui dá 6 fatorial dividido para 2 fatorial, 4 fatorial. Aqui eu vou só inverter para ficar igualzinho, né, o dos itens, né? Eu vou simplesmente 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial é igual a 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. E aqui a gente tem a primeira parte, que é combinações de tecidos, né? Agora vamos para as combinações de pedras ornamentais, né? A gente tem aqui 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Esse, então, é o agrupamento, né, que eu vou formar, grupos de 5. E eu tenho à minha disposição 15 pedras ornamentais distintas. Então, as combinações de pedras vão ser quais? Vão ser uma combinação de 15, 5 a 5. Né? N é igual a 5 e o R é igual a 5, que é o tamanho do grupo que eu vou formar. E isso, né, substituindo, você vai ter que é igual a 15 fatorial dividido para 5 fatorial vezes 15 menos 5 fatorial, que é igual a 15 fatorial vezes, dividido para 5 fatorial vezes 10 fatorial. Invertendo, né, para ficar igual ao dos itens, a gente vai ficar 15 fatorial dividido para 10 fatorial vezes 5 fatorial. Então, as combinações de tecidos a gente já tem, a combinação de pedra a gente já tem. Como a gente já falou no começo, são situações independentes, ou seja, a forma que eu escolho os tecidos independe da forma que eu vou escolher as pedras. Né? Elas não têm relação entre si. Portanto, para eu achar a quantidade total, né, de possibilidades aqui entre de 2 tipos de tecidos com 5 tipos de pedras, né, de todos distintos, basta eu multiplicar essas duas quantidades, pelo fato de elas serem independentes. Então, a gente vai multiplicar combinação de 6, 2 a 2, vezes combinação de 15, 5 a 5. E com isso a gente vai encontrar o resultado, que é o que a gente quer, que é o 6 sobre 4 fatorial e 2 fatorial, que é a combinação de 6, 2 a 2, multiplicado por 15 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 5 fatorial, que é a combinação de 15, 5 a 5. Essa é a nossa quantidade total que a gente quer, né? Quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas utilizando 2 tipos de tecidos diferentes, né? Formando um grupo de 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais, sendo que você tem 6 tecidos diferentes para formar essas duplas e 15 pedras ornamentais distintas para formar esses grupos de 5. Então, esse, portanto, é o resultado da nossa questão. Se a gente for olhar nos itens, né, o item A é o que corresponde ao resultado correto, portanto, é a resposta correta da nossa questão. Item A. Então é só isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Quem puder se inscrever no canal eu agradeço. E até o próximo vídeo.